Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 21 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Coreia do Sul volta atrás e reabre mercado de carne de frango do Brasil. E o presidente Michel Temer diz que a decisão se deu após rápida ação do governo para garantir a qualidade do nosso produto. João Pedro Neto. O governo federal segue empenhado em mostrar que as carnes brasileiras têm qualidade e que os sistemas de fiscalização, de defesa agropecuária e vigilância sanitária são sólidos e seguros. A investidores estrangeiros, Temer também reforça a retomada do crescimento com geração de empregos. O Brasil tem rumo e não vai distrair-se, ou seja, não vai distrair-se em função de outros fatos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Ministro do Planejamento coloca as contas na ponta do lápis e mostra por que a reforma da Previdência é necessária. Nós estamos gastando demais com Previdência e de menos com as outras coisas. Mais transparência e rigor na Lei Rouanet. Agora tem teto para cobrança e de ingressos para eventos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. A Coreia do Sul voltou atrás na suspensão da importação de carne brasileira depois das denúncias de irregularidades na fiscalização de frigoríficos. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer na abertura da Conferência das Cidades Latino-Americanas 2017, onde o governo, investidores e empresários discutem o rumo da economia brasileira. Para Temer, a ação imediata do governo, assim que a Polícia Federal divulgou a operação, garante a credibilidade. Há uma plateia formada por grandes investidores e executivos dos Estados Unidos e da América Latina. O presidente Michel Temer afirmou que os problemas apontados na operação da Polícia Federal são pontuais e que os desvios estão sendo apurados e serão punidos e corrigidos. O presidente destacou que a Coreia do Sul já retirou a suspensão de importações de carnes brasileiras. Hoje eu tive uma boa notícia, porque a Coreia do Sul ontem havia pensado suspender e hoje eliminou a suspensão. Exato e precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. Na conferência, o presidente Michel Temer lembrou ainda da importância da agropecuária para a economia nacional. O Brasil é hoje líder mundial na exportação de carne de frango, bovina e suína, que representam 15% das exportações nacionais, segundo entidades do setor. No encontro, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, ressaltou que um percentual mínimo de frigoríficos está sob investigação. As exportações realizadas por estes 21 frigoríficos no ano de 2016 não foram mais do que 120 milhões de dólares. No universo de quase 14 bilhões de dólares de exportações somente de carne animal. Portanto, menos de 1% das exportações brasileiras. Já o ministro das Relações Exteriores disse que o governo brasileiro deu respostas rápidas às denúncias e segue trabalhando. Aloysio Nunes Ferreira, inclusive, anunciou o lançamento de um programa para promover a imagem da agropecuária brasileira e acessar novos mercados internacionais. A iniciativa é composta por uma série de ações específicas de ampliação do acesso a mercados, ao agronegócio, que inclui a defesa dos interesses
barreiras do setor e a promoção da imagem da agricultura brasileira, que é a mais ambientalmente sustentável do planeta. Atualmente, mais de 150 países compram proteína animal brasileira, o que inclui nações e regiões com alto padrão de exigências, como Estados Unidos, Japão e União Europeia, que regularmente realizam visitas de inspeção nos sistemas de produção nacionais. Reportagem João Pedro Neto. E hoje o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acompanhou uma fiscalização em um frigorífico no Paraná e a equipe não encontrou irregularidades. Em 3 semanas, a fiscalização do Ministério deve realizar um verdadeiro pente fino em todas as 21 plantas que estão sob suspeita. Com todas as medidas adotadas, o governo acredita que em pouco tempo o Brasil vai comprovar que a carne brasileira é de qualidade e que pode ser consumida com segurança. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi pessoalmente ao frigorífico da Seara, na cidade da Lapa, em Curitiba, para uma inspeção. O local, que produz frango e exporta para a China, está entre os investigados da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Após vistoriar a unidade, Blairo Maggi disse estar satisfeito com o que viu. É uma planta que está apta a receber aqui a autorização para funcionar. O problema dessa planta não está dentro da planta. O problema da planta está ali fora, ali no escritório nosso, no sítio onde deu problema com o funcionário nosso. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Eduardo Rangel, afirmou que o governo está revendo todos os processos para garantir ao consumidor brasileiro e ao mercado externo a qualidade dos produtos. O que está em xeque hoje, através do que foi apresentado sexta-feira, é a credibilidade do processo de certificação. Isso preocupa muito o governo, preocupa muito o Ministério da Agricultura. É por isso, garantindo que, tendo a certeza que o processo de vigilância funciona, o processo de fiscalização funciona, o produto é saudável, o que aconteceu para poder diminuir essa credibilidade do processo de certificação. Então nós estamos avaliando, fazendo auditorias severas para poder dizer que o papel que é assinado no final, que acompanha nossas cargas, ele tem sim credibilidade. E segundo o ministro Blairo Maggi, após esse trabalho, a expectativa é de que os países reabram os mercados, evitando bloqueios permanentes. Esperamos que, a partir do momento em que nós fornecemos as informações, eles aceitem essas informações e que o mercado volta a se reabrir. Nós temos problema de 21 sítios, nós não deixamos de exportar esses 21 e para eles, a grande maioria deles está satisfeita com essas respostas. A Operação Carne Fraca da Polícia Federal começou há mais de 2 anos e apura o envolvimento de fiscais agropecuários federais em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular a empresários do agronegócio. Reportagem Ellen Bernardes. E depois de 5 dias da realização de um leilão bem sucedido de aeroportos, o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, afirmou que hoje o governo pretende fazer uma nova rodada de concessões para outros terminais. Também está na agenda do governo neste ano leilões de petróleo e gás, linhas de transmissão de energia e ferrovias. A ideia é atrair investimentos no momento em que a economia começa a se recuperar. O governo estuda conceder à iniciativa privada terminais controlados pela Infraero. O ministro do Planejamento, Diogo Henrique de Oliveira, falou em mais 10 aeroportos para leilão, entre eles os de Goiânia e Vitória. São aeroportos de menor porte que poderiam entrar. Há uma lista extensa que nós estamos avaliando, mas ainda não tem um grupo menor. Mas eu te diria assim, por exemplo, Goiânia está sendo estudado, Vitória está sendo estudado, Recife. A ideia é que pelo menos 10, mas pode ser mais. A medida faz parte das ações de retomada do crescimento econômico do país que foram apresentadas durante a Conferência de Cidades Latino-Americanas a investidores estrangeiros. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, citou outros projetos. Ele disse que ainda este ano vai ser realizado o leilão para ferrovias, sempre interligando os trechos com os portos brasileiros. Nós temos certeza que seremos extremamente bem-sucedidos no próximo semestre
quando se estará em leilão a Ferrovia Norte-Sul. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Roberto Jaguaribe, acredita que o Brasil continua sendo um destino importante de investimentos estrangeiros. Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento de crescente atração de investimentos estrangeiros, que são muito importantes, não apenas pelo volume de recursos que eles aportam, mas pela evidência de confiança que eles trazem de pessoas que acreditam no crescimento do Brasil. Para André Clark Juliano, presidente da Ciona, empresa de infraestrutura, o momento é de otimismo. O investidor estratégico nunca deixou de apostar no Brasil, como não vai deixar de apostar, e à medida que vai melhorando as condições para investimentos, certamente estará presente à medida que as oportunidades se apresentem, os próximos leilões, as próximas rodovias e assim por diante. Os ministros e empresários participaram da Conferência de Cidades Latino-Americanas. O evento é organizado pelo Conselho das Américas, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Reportagem Gabriela Noronha. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi quem encerrou o evento. Ele afirmou aos investidores latino-americanos que o governo vai trabalhar também para diminuir a burocracia no pagamento de impostos. Hoje, a empresa gasta no Brasil cerca de 2.600 horas por ano, em média, para pagar imposto. Nos últimos meses já caiu, segundo o Banco Mundial, de 2.600 para 2.030. Tá bom, mas a ideia é, num prazo aí de 1 ano, levar isso para menos de 1/4 do início do processo. Para o presidente Michel Temer, o Brasil vive um momento de retomada de credibilidade. Isso significa que o país volta a crescer e começa a gerar empregos. O Brasil tem rumo e não vai distrair-se, ou seja, não vai distrair-se em função de outros fatos, porque no nosso sistema institucionalmente muito seguro, executivo executa, legislativo legisla, judiciário jurisdiciona. É isso que está acontecendo. Cada um se organiza e exerce as suas atividades harmoniosamente. Imagine a seguinte situação: você quer trocar de carro ou comprar uma casa maior, mas você coloca as contas na ponta do lápis, dá uma olhada no seu salário e chega à seguinte conclusão: se não mudar as despesas, não sobra dinheiro para realizar este sonho. Pois é, com as contas do governo também é assim. Para fazer os investimentos que o país precisa, como construir estradas, pontes, aeroportos, usinas para produzir energia, é necessário modificar os gastos. Por isso, a reforma da Previdência é necessária. As aposentadorias e pensões representam grande parte dos gastos do orçamento do governo. E a cada ano, a conta aumenta. Mas a reforma não vai retirar direitos garantidos de ninguém e prevê uma regra de transição, uma reforma gradual. Quem fez essa conta hoje foi o ministro do Planejamento. A previsão do governo é gastar 720 bilhões de reais do orçamento deste ano apenas com a Previdência. Na saúde, por exemplo, a previsão é de 100 bilhões de reais. Esses números demonstram que a divisão dos gastos no Brasil está muito desigual. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que esteve nesta terça-feira na audiência pública da comissão especial que trata da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, afirmou que é preciso equilibrar essa conta. Porque a nossa despesa com Previdência hoje representa 54% da nossa despesa total. Mas é mais do que isso. O problema é que a nossa despesa com Previdência aumenta 50 bilhões de reais por ano. Mas isso é muito ou é pouco? O nosso investimento é 40 bilhões. Então, eu digo, a Previdência está engolindo todas as outras despesas do governo federal. Outro ponto levantado pelo ministro foi a maneira como a reforma está sendo feita, de forma gradual e progressiva, sem retirar direitos de ninguém. O impacto para quem ganha menos vai ser menor do que para quem ganha mais e poderia se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo. O ministro explicou que aqueles que recebem um salário mínimo e que hoje representam 64% dos aposentados não vão ser atingidos com a reforma. Não há redução de benefício, não há aumento de contribuição, não há nenhuma penalização para quem já está aposentado. Isso é pouco? Não é pouco, são 20 milhões de pessoas. E mais, aqueles que já têm condição de se aposentar, preservados. Além disso, uma regra de transição de 20 anos. Não se pode falar que é uma reforma exagerada, uma reforma duríssima.
Não. Diogo Oliveira explicou ainda que a ideia do governo é criar uma contribuição para o trabalhador rural, nos moldes que hoje é feito para o microempreendedor individual. Só no ano passado, as aposentadorias pagas aos trabalhadores rurais representaram quase a metade do déficit de 227 bilhões de reais da Previdência. A contribuição vai fazer com que o trabalhador possa ter acesso a outros benefícios previdenciários, como o auxílio-doença. Isso não está presente no texto, porque não é possível, não é matéria de Constituição, mas o que nós estamos prevendo é adotar para o trabalhador rural algo semelhante ao microempreendedor individual. Uma contribuição de R$50 por mês. Ao longo da vida laboral do trabalhador, ele teria contribuído 16 salários e receberá durante 18 anos. Não parece exagerado. Segundo o ministro, com a reforma, quem se aposentar com as novas regras, mínimo de 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, vai receber cerca de 76% do salário base. Esse valor está próximo da reposição atual, que é de 81% e bem acima da maioria dos países. Reportagem Beatriz Amiden. 19h15 em Brasília. Teto para o cachê dos artistas e nos valores dos ingressos de cada evento. Daqui a pouco vamos detalhar as mudanças na Lei Rouanet anunciadas hoje pelo Ministério da Cultura. Lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar foi adiado. Como a gente divulgou ontem aqui na Voz do Brasil, o lançamento estava programado para amanhã, mas uma greve de trabalhadores na base de lançamento na Guiana Francesa forçou o adiamento. A repórter Luana Karen está acompanhando de perto esse processo e tem os detalhes. O lançamento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro foi adiado pelo menos até a próxima quinta-feira. Isso porque uma greve de trabalhadores franceses impede a entrada da comitiva no centro de lançamento de foguetes e o próprio deslocamento e posicionamento do foguete na base de lançamento. Autoridades francesas negociam com os trabalhadores. O satélite geoestacionário vai ser usado para auxiliar as Forças Armadas na fiscalização dos 17 mil quilômetros de fronteira do Brasil e no controle do espaço aéreo. O equipamento também vai ampliar a oferta de internet de alta velocidade para todo o território nacional, inclusive para as áreas mais remotas. Ele foi construído por uma empresa francesa e, após ser lançado ao espaço, será controlado e operado apenas por brasileiros. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e recebeu investimentos totais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. De Kourou, na Guiana Francesa, Luana Karen. E a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, realizada todos os anos, tem o objetivo de despertar o interesse dos jovens pelas ciências espaciais. Em 20 anos de existência, mais de 8 milhões de estudantes já participaram. Agora, 90 alunos que se destacaram na edição do ano passado disputam a possibilidade de representar o Brasil lá fora. Nossa equipe foi até Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, onde os alunos foram selecionados numa maratona de provas, mergulhados no conhecimento dos astros e planetas. Conhecer o céu, saber como as estrelas se formam, evoluem e morrem. Um universo que desperta a curiosidade de muita gente, como os 90 adolescentes de escolas públicas e particulares de todo o país que se prepararam para representar o Brasil em Olimpíadas Internacionais de Astronomia. Por 5 dias, longe de tudo e lado a lado com a natureza, no interior do Rio de Janeiro, eles mergulharam fundo nos estudos para mostrar o que sabem sobre o assunto. As Olimpíadas sobre o tema podem despertar nos alunos o interesse, como explica o professor João Canali, coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Os alunos se interessam muito em fazer foguetes, mesmo os pequenininhos já fazem foguetes e funciona como um brinquedo, mas já é um foguete. É uma chance que a gente fornece para esses alunos descobrirem qual é o talento deles. E é verdade, a estudante Helena Buchemoli, uma das 13 mulheres entre os 90 estudantes, conta que sempre se interessou por astronomia
gastronomia, mas foi para disputar as Olimpíadas que ela passou a estudar a área, que ela agora pretende transformar em profissão. No primeiro ano do ensino médio, eu descobri com a minha professora de física, que falou, tem uma Olimpíada na matéria que eu gosto. E daí eu comecei a estudar. No segundo ano, consegui a medalha de ouro, e daí falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Estudantes que se interessaram já podem se inscrever para a edição 2017 da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Podem participar alunos de escolas públicas e particulares, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a última série do ensino médio. Informações no site www.oba.org.br. Reportagem Natália Mello. Foram anunciadas hoje mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. É por meio dela que o governo abre mão de parte dos impostos a empresas que quiserem apoiar projetos culturais, para que esses valores sejam investidos em cultura. E agora a Lei Rouanet também ficou mais transparente e inclusiva. Quem conta pra gente as novidades é a jornalista Jéssica do Amaral. Foram estabelecidos limites de valor por projeto e o lucro das produções culturais. Também tem teto para o cachê dos artistas e até para o preço dos ingressos, que não pode ultrapassar o valor médio de R$ 150. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que hoje respondem por menos de 10% dos projetos alcançados pela Lei Rouanet, vão receber mais incentivo em relação às outras regiões, como explica o ministro da Cultura, Roberto Freire. É um protagonismo que o Ministério quer ter de trabalhar com as estatais brasileiras para que eles se integrem nesse processo, destinando em grande parte dos seus patrocínios para regiões que não são aquinhoadas com a lei do mecenato de mercado da Lei Rouanet. Já para auxiliar na transparência da execução da lei, a prestação de contas passa a ser feita pela internet em tempo real e os pagamentos ficarão disponíveis no portal da transparência. Todas essas mudanças na Lei Rouanet vão aumentar a transparência e o controle dos projetos culturais. O ministro Roberto Freire explica ainda que com essas medidas o governo busca o aprimoramento da lei. Se não tivesse mudança, ia crescer o processo de demonização da Lei Rouanet. Ia crescer a ideia de que é desnecessária uma lei que provoca desvios, que permite que haja ilícitos e irregularidades, mas é evidente que a Lei Rouanet não se prestou a isso. Tem grandes serviços que são prestados exatamente pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet já captou 16 bilhões de reais para incentivar projetos culturais no país. Reportagem Jéssica do Amaral. 19h21 em Brasília. Agricultores familiares de Sergipe receberam hoje equipamentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Os investimentos somam mais de R$1.400.000 e vai atender quase 3 mil pequenos produtores. São 11 caminhões, além de computadores, balanças, impressoras, freezers e outros instrumentos que vão equipar as unidades de distribuição da agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, afirmou que o estímulo à agricultura familiar é uma forma importante de combate à pobreza. Para apoiá-los na comercialização dos seus produtos, armazenar os produtos, dá quase 3 mil agricultores que vão receber esse equipamento para poder ter uma renda maior dentro de um programa chamado PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, afirma que, além de garantir renda para as famílias, as ações promovem uma alimentação mais saudável para a população em situação de vulnerabilidade social. Esta é parceria com o Estado e com os municípios que definem, portanto, de quem comprar das localidades mais vulneráveis, fazendo que a agricultura familiar cresça. Por outro lado, asilos, hospitais filantrópicos, creches, escolas podem também serem beneficiados pelo programa. Somente na modalidade compra com doação simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário investiu no Estado R$4 milhões em 2016. 638 agricultores familiares foram beneficiados. As 2.300 toneladas de alimentos compradas foram doadas para 42 entidades socioassistenciais. Reportagem Carolina Graziadei.
E ainda em Sergipe, na capital, Aracaju, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, formalizou a adesão do Estado ao programa Criança Feliz. Na primeira fase, o programa vai beneficiar quase 10 mil famílias no estado e garantir aos pais o apoio necessário para que eles possam estimular o desenvolvimento dos filhos nos primeiros 1000 dias de vida. Além dos repasses, o governo federal vai pagar também o salário dos visitadores, dos multiplicadores e dos supervisores que vão trabalhar no acompanhamento das crianças de 0 a 3 anos atendidas pelo programa. Frutas mais baratas na mesa do consumidor. Caíram os preços da banana, maçã e mamão nas centrais de abastecimento do país. As informações são do boletim da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, relativo ao mês de fevereiro, e mostram queda também no preço da cebola. Por outro lado, aumentou o preço da laranja, do alface e da cenoura. Isso por causa do excesso de chuvas e de calor nas principais regiões produtoras. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O gabinete do ministro Edson Fachin recebe lista com pedidos para investigar políticos citados na Operação Lava Jato. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, continua em prisão preventiva. Petrobras deve pagar por impactos ambientais em município do Maranhão. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Johnny Luna. O gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, recebeu na tarde de hoje a lista com pedidos para investigar políticos citados em delações premiadas. O ministro Fachin não tem um prazo para analisar o material. Lucas Scherer. O ministro Edson Fachin é o relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Hoje, o gabinete recebeu a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contendo 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados na delação da Odebrecht. Antes de serem encaminhados para o ministro Fachin, os documentos passaram por um processo de protocolo. Os pedidos de investigação surgiram após depoimentos da colaboração premiada firmada com executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem. Os nomes dos políticos citados nos depoimentos não podem ser divulgados, pois o processo está em segredo de justiça. Caberá ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal avaliar se autoriza ou não a abertura das investigações. Superior Tribunal de Justiça nega pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que deve continuar preso. O político alegou que a Justiça Federal do Rio de Janeiro e do Paraná não tinham competência para analisar as investigações contra ele. Fátima Uchoa. De acordo com Sérgio Cabral, as denúncias contra ele também envolvem um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e o atual governador do estado, Luiz Fernando Pezão, o que caberia somente ao STJ julgar, já que ambos têm foro privilegiado. Mas para o ministro Luiz Felipe Salomão, as investigações tratam de fatos diferentes. Assim negou o pedido. Com a decisão, continuam válidos os atos praticados pelos juízes de primeiro grau, entre eles a decretação da prisão preventiva do ex-governador Sérgio Cabral. É discriminatória a dispensa de gerente com tuberculose. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. No caso, a executiva de uma empresa que atua em diversos ramos da indústria no país foi dispensada sem justa causa. Ela tem tuberculose e a empresa tinha conhecimento da doença. O relator do caso no TST, ministro Valmir Oliveira da Costa, lembrou que o tribunal classifica como discriminatória a demissão sem justa causa quando a empregadora tem ciência do estado de saúde do trabalhador, abusando do poder diretivo. Esse processo deve voltar à vara do trabalho de origem para que sejam examinados os pedidos de indenização da ex-gerente.
Petrobras deve pagar por impactos ambientais em município do Maranhão. A estatal já havia se comprometido a pagar mais de 124 milhões de reais pelos danos. Ricardo Viula. A Petrobras se comprometeu a compensar os danos causados ao meio ambiente pela instalação de uma refinaria no município de Bacabeira. Entretanto, a empresa encerrou os projetos e, por isso, parou de pagar os valores ao estado do Maranhão. Mas a Justiça determinou que a Petrobras continue pagando as parcelas. Para os julgadores, foi constatado que no período em que os projetos ainda estavam sendo executados, a empresa realizou serviços como desmatamento, terraplanagem e drenagem, o que modificou a flora, fauna e parte hídrica da região. Por isso, a Petrobras deve compensar o Estado. Faculdade é condenada a indenizar aluno porque curso não era reconhecido pelo Ministério da Educação. A Justiça de Mato Grosso fixou o valor em R$15 mil. Carlos Ribeiro. O homem se formou em 2008 como tecnólogo em segurança do trabalho, mas não pôde atuar na área porque o curso não era reconhecido pelo MEC. Para a Justiça ficou comprovado que a instituição só entrou com pedido de reconhecimento após a conclusão do curso e, por conta disso, o aluno foi prejudicado por não ter o credenciamento junto ao MEC. Torcedor do Internacional vai pagar por cadeira quebrada. Em jogo pela Copa do Brasil, o torcedor quebrou uma cadeira do estádio e foi parar no juizado do torcedor e grandes eventos do Beira-Rio. O prejuízo foi avaliado em R$520. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Requerimento de criação de CPI da Previdência é lido em plenário. Comissão deve ser instalada nos próximos dias. Senadores voltam a criticar a Operação Carne Fraca e afirmam que problemas pontuais não podem prejudicar o setor. PEC que acaba com o chamado foro privilegiado será analisada a partir desta quarta-feira pelo Senado. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Senado deve instalar nos próximos dias a CPI da Previdência, que investigará irregularidades nas contas do INSS. O governo alega que a comissão será usada para esclarecer à população a necessidade de mudanças nas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian. Para uma CPI ser instalada no Senado, são necessárias 27 assinaturas, mas o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, conseguiu mais de 60 para investigar a situação da Previdência Social. Ele afirmou que essa comissão parlamentar de inquérito vai rebater os argumentos do governo em relação às mudanças nas regras de aposentadoria. Ao abrir o caixa do INSS na CPI, Paim quer mostrar que a Previdência não é deficitária, como alega o Palácio do Planalto. Mas qual é o objetivo? Mostrar primeiro o que há superado, combater a fraude, combater a sonegação, combater a corrupção. Vamos ver quem são os 500 maiores devedores e quanto deve. Vamos ver os poderosos desse país, que são 3%, são os maiores devedores. Ao citar que a CPI conta com o apoio de aliados do Palácio do Planalto, o vice-líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, afirmou que a CPI da Previdência será um palco para reforçar a necessidade da reforma previdenciária. Ele não acredita que as investigações comprometam a votação da proposta, já em discussão na Câmara dos Deputados. Será um instrumento importante para o esclarecimento sobre a questão do déficit da Previdência, sobre as medidas que o governo está propondo. Vai ser uma instância também de audiência para diversos setores da sociedade, no sentido de que, ao tempo que a CPI funcione, também se possa levar adiante a votação do projeto de reforma da Previdência, que todos reconhecem que é importante que seja votado. Ao ler o requerimento de criação da CPI da Previdência, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, solicitou aos líderes partidários que indiquem os integrantes da comissão, que terá a duração de 3 meses prorrogáveis por igual período, para sua instalação nos próximos dias.
E o Senado aprovou hoje um pedido de empréstimo externo da Prefeitura de Salvador, no valor de 52 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de reais, valor a ser usado em melhorias na infraestrutura turística. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, afirmou que casos pontuais de irregularidade não podem chegar ao conhecimento da sociedade de forma distorcida, como ocorreu na última sexta-feira com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Para ele, apesar de envolver menos de 1% de frigoríficos do país e um número pequeno de fiscais agropecuários, o problema da liberação de carne imprópria para o consumo gerou mal-estar interna e externamente. E isso, segundo Valdir Raupp, pode gerar grande impacto negativo no agronegócio, setor responsável por 7,2% das exportações brasileiras. Somos exportadores de cerca de 40% do frango consumido no mundo. Exportamos 20% dos bovinos no globo e 9% dos suínos negociados no planeta. Quando uma notícia dessa ganha grande repercussão, o maior prejudicado é o Brasil. Já a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, defendeu a votação do projeto que altera a lei de abuso de autoridade, depois da operação da Polícia Federal intitulada Carne Fraca, classificada por ela de Festival de Horrores. Segundo Cátia Abreu, não havia motivo para a mobilização de 1.100 agentes numa operação para apurar um problema pontual no setor da economia que é destaque no mundo inteiro por causa do trabalho de várias gerações ao longo de muitas décadas. Além de criticar a forma como a Operação Carne Fraca foi conduzida, a senadora também cobrou a punição dos servidores públicos envolvidos nas irregularidades. 33 servidores não podem apagar essa memória e não podem manchar o Ministério da Agricultura. São 2.700 fiscais federais agropecuários e uma coja pequena de 33 pessoas que querem manchar o nome de uma das coisas mais preciosas em todo o país. Nós não vamos permitir. O projeto que estabelece o fim do foro privilegiado para crimes comuns será debatido em sessão temática pelos senadores e já entrará na pauta do plenário nesta quarta-feira. Segundo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, 45 mil autoridades têm direito ao foro privilegiado. Dados da Operação Lava Jato, no entanto, apontam que são 22 mil os que se beneficiam com esse instrumento. Repórter Marcela Cunha. Inicialmente, o fim do foro privilegiado foi previsto apenas para membros do Legislativo, porém ele foi estendido para os demais poderes. Por isso, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, propôs a realização de uma sessão temática para discutir o tema. Que possamos montar um calendário iniciando por uma sessão temática onde nesta mesa, por exemplo, possa estar o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, representante do Poder Executivo, o digníssimo senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que nesse ambiente de uma sessão temática se dê o primeiro passo. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no ano passado. Agora os senadores poderão apresentar emendas e esclarecer alguns pontos, como ressaltou o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina. Não é tão simples assim, apenas eliminar o foro privilegiado. É preciso avaliar qual a repercussão disso, o que fazer com os processos que já estão tramitando e se a validade disso é daqui para frente ou se tem efeito retroativo. Os crimes de responsabilidade, aqueles cometidos no exercício do cargo público, continuam com a prerrogativa. Hoje se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down. E o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, disse que questões relacionadas à síndrome de Down, como a inclusão educacional, serão debatidas em universidades do estado. A discussão desse tema ajuda a superar estigmas e a promover a inclusão social de pessoas com síndrome de Down, que hoje chegam a 300 mil brasileiros e brasileiras, merecedores de toda a atenção por parte do poder público. A senadora Vanessa Graziotin criticou a decisão do juiz Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que determinou a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães para a prestação de esclarecimentos sobre postagens no blog da Cidadania. Para Vanessa, a ação foi inconstitucional, uma vez que a Constituição garante aos jornalistas o sigilo das fontes de informações. O sigilo da fonte é prerrogativa constitucional qualificada como garantia institucional da própria liberdade de expressão, e isso coloca em risco a liberdade de expressão.
O Brasil precisa reavaliar o modelo prisional, na opinião do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Para ele, o atual encarceramento em massa se mostrou ineficiente e equivocado. Antônio Carlos Valadares citou dados de um estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a pesquisa, o país tem hoje pouco mais de 654 mil pessoas presas. Desse total, quase 434 mil foram condenadas, enquanto 221 mil estão em situação provisória. A cada 3 pessoas, uma está aguardando julgamento, e o tempo médio de espera é de no mínimo 1 ano. No Brasil, prendemos muito e prendemos mal. O país tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E o que mais preocupa é a tendência histórica de crescimento. Autor de uma proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que em 2015 foram notificados 45 mil casos desse tipo de violência contra as mulheres. No entanto, ele alertou que esse número pode ser muito maior, ao lembrar que apenas 1/3 dos casos são notificados. E essa subnotificação, disse Jorge Viana, ocorre porque muitas mulheres vítimas, num primeiro momento, não têm coragem ou têm receio de denunciar a violência, muitas vezes praticadas por pessoas próximas a elas. E a possibilidade de se investigar, processar e julgar esse tipo de crime a qualquer tempo, na avaliação de Jorge Viana, evitará a impunidade de quem pratica esse ato de violência. Se 10 anos depois, 15 anos depois, uma mulher que foi vítima do estupro criar coragem, reunir as condições para fazer a denúncia, que essa denúncia venha. É uma necessidade que esse crime seja assim, tratado dessa maneira. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados divergem sobre projeto que regulamenta a terceirização. Parlamentares pedem rigor na apuração da Operação Carne Fraca. Mas ressaltam a credibilidade do Brasil na cadeia produtiva de carnes. Boa noite. O Brasil é o 2º maior produtor e o maior exportador de carne bovina do mundo. Ao lamentar as irregularidades levantadas na Operação Carne Fraca da Polícia Federal, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, espera que os prejuízos para o agronegócio sejam revertidos com rapidez, uma vez que a carne bovina corresponde a 35,9% das exportações do setor de carnes. A Operação Carne Fraca, deflagrada na semana passada, envolve a participação de empresários na corrupção de fiscais que facilitavam a venda de carne vencida e adulterada com produtos químicos. A Polícia Federal interditou 3 dos 21 frigoríficos investigados até agora. Preocupado com as consequências da Operação Carne Fraca, Assis Carvalho, do PT do Piauí, critica o que chama de show pirotécnico da Polícia Federal. Ele avalia que a operação não pode acabar com a cadeia produtiva brasileira. O deputado ressalta que o Brasil tem mais de 4 mil frigoríficos e que apenas 21 estão sendo investigados. Para ele, os culpados devem ser punidos, mas não se pode responsabilizar todo o setor. Euler Cruvinel, do PSD de Goiás, também condena a forma como foi divulgada a operação da Polícia Federal que investiga fraudes nos frigoríficos do país. No entendimento do parlamentar, é preciso punir os culpados, mas é importante preservar o agronegócio, responsável por 40% dos empregos e 35% das exportações totais do país. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, é outro parlamentar que critica a forma como foi conduzida e divulgada a Operação Carne Fraca. Segundo ele, o Brasil conquistou o posto de maior exportador de carne pela qualidade do produto. O deputado defende a punição dos responsáveis, mas para ele não se pode irresponsavelmente jogar a carne brasileira na lama. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, avalia como errada a forma como foram divulgados os fatos envolvendo os frigoríficos brasileiros. Na sua avaliação, a Polícia Federal passou as informações sem nenhum critério
e, com isso, abalou a credibilidade do Brasil no mercado internacional. Embora apoie a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, também contesta a forma de divulgação da força-tarefa. Segundo o deputado, o excesso de visibilidade da operação levou a informações mentirosas e versões falsas que supervalorizaram o acontecido. Bom Gás, do PT Gaúcho, também destaca que a Operação Carne Fraca não envolve todo o setor produtivo, como fez parecer a Polícia Federal. Para o parlamentar, essa operação causou enormes prejuízos ao setor. Apesar de defender a cadeia produtiva e os produtores de carne de todo o país, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, avalia que é preciso ser rigoroso na punição de todos os envolvidos na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O parlamentar espera que o Brasil retome a credibilidade no mercado internacional e diz que vai sugerir uma CPI para investigar o caso. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de febre aftosa sem vacinação, e isso há 17 anos. Esperidião Amin, do PP, faz um apelo para que os esclarecimentos sobre a Operação Carne Fraca venham o mais rapidamente possível, para não afetar ainda mais os brasileiros. Previdência. Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, sugere 3 mudanças à PEC da reforma da Previdência. A primeira altera a idade mínima de aposentadoria dos homens para 60 anos e das mulheres para 58 anos. A segunda permite o acúmulo da pensão e da aposentadoria até o teto da Previdência. E a última estabelece uma contribuição mínima de 40 anos para o trabalhador atingir o teto. Caetano, do PT da Bahia, volta a afirmar que a Previdência brasileira é superavitária. Para ele, as mudanças no setor são injustificáveis. O deputado lembra que, quando era prefeito de Camaçari, os recursos do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal tiveram um salto de 7 milhões para 150 milhões de reais em 8 anos. Para Moisés Diniz, do PCdoB do Acre, não é justo que um parlamento majoritariamente masculino decida sobre o tempo de aposentadoria das mulheres. Ele avalia que elas têm 2 jornadas de trabalho, dedicação dobrada à família, e isso deve ser considerado na equação para o benefício. Padre João, do PT de Minas Gerais, diz estar percebendo um aumento da reação dos trabalhadores contra o que ele considera o desmonte das leis trabalhistas e da Previdência Social. Segundo ele, a Previdência é superavitária e quem deve ao sistema são os bancos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a se reunir hoje com bancadas de partidos para tratar da reforma da Previdência. Desta vez, as reuniões foram com o PSDB e com o DEM. A Rádio Câmara traz mais detalhes sobre a reunião. O ministro diz que se os deputados quiserem suavizar a reforma, será melhor apresentar outros pontos que compensem os gastos. Caso contrário, segundo ele, será necessário fazer outra reforma daqui a 2 ou 3 anos. Se tirar algo, vai ter que botar algo equivalente em outro lugar. A questão, de novo, é quem paga. O que não é possível é nós fazermos de conta que ninguém está pagando. O efeito disso é dramático. Vemos isso em alguns estados brasileiros, já vimos isso no passado no Brasil. O líder do PSDB, deputado Ricardo Trípoli, de São Paulo, acredita que já é importante o fato de o ministro ter aberto a porta para negociar com os deputados. Ele mesmo demonstrou interesse. Ele fez várias anotações durante a sua fala e demonstrou um grande interesse em avaliar alguns desses dados. Quem sabe, numa próxima reunião, a gente tem avanços em algum dos pontos. Durante a reunião, o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que é da Comissão Especial da Reforma da Previdência, listou alguns pontos nos quais existem divergências levantadas por deputados da bancada. Eles seriam regras de transição, pensão por morte, benefícios assistenciais, aposentadorias especiais e cálculo do valor dos benefícios. Ricardo Trípoli afirmou que há consenso sobre a necessidade de idade mínima, mas ainda há discussão sobre se ela deve ser de 65 anos ou um pouco menor, e explicou que uma grande maioria apoia a igualdade entre homens e mulheres. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não confirmou informações de que haverá um corte de mais de 60 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas afirmou que este corte será anunciado nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhaco. Economia. A Câmara pode votar nesta semana o projeto que regulamenta a terceirização em todas as atividades de empresas públicas e privadas.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, acredita que a proposta viola os direitos trabalhistas e que vai precarizar o trabalho. Esse projeto permite a quarteirização, uma empresa terceirizada contratar uma outra empresa. Esse projeto também permite a chamada PJização, ou seja, a contratação de uma pessoa física que se constitui, como pessoa física para ser contratado sem os encargos. Absurdo isso, um país que tem 13 milhões de empregados. Essas medidas, longe do que está sendo preconizado, não vai aumentar a formalização, não vai aumentar a contratação, não vai aumentar o nível de emprego no Brasil. O que vai fazer é precarizar mais ainda relações que estão precárias. A inclusão na pauta do projeto de lei da terceirização foi criticada por Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. Ele considera a matéria uma investida do governo Temer para a retirada de direitos. Segundo o congressista, o projeto vai precarizar o trabalho no Brasil. Paulão, do PT de Alagoas, avalia que a presidência da Câmara deveria dar mais tempo para o debate sobre o projeto da terceirização. Para o deputado, a forma de tramitação está apressada e isso pode trazer consequências irreparáveis para os trabalhadores, inclusive, segundo ele, anistiar empresários que promoveram o trabalho escravo. Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, também critica a inclusão na pauta do plenário do projeto da terceirização de forma, segundo ele, apressada. O parlamentar afirma que a proposta acaba com direitos trabalhistas e sociais e, por isso, para ele, é fundamental haver uma ampla discussão do assunto. Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, rebate as afirmações de que o projeto da terceirização pretende retirar direitos trabalhistas. O parlamentar afirma que hoje mais de 10 milhões de trabalhadores terceirizados estão sem garantia e sem amparo da lei. Além disso, ele argumenta que a proposta vai ajudar a acabar com o desemprego no país. Que não tira nenhum direito, ao contrário do que tentou passar aqui, protege o trabalhador, garante a ele os mesmos direitos que tem o trabalhador da empresa não terceirizado e vai contribuir para destravar o desemprego nesse país. Herança de 13 milhões de trabalhadores desempregados, herança dos governos Lula-Dilma. Com a proximidade das discussões no plenário da Câmara sobre o projeto de renegociação das dívidas dos estados, Celso Pancera, do PMDB, pede que a situação do estado do Rio de Janeiro seja avaliada em detalhe. O parlamentar lembra que, entre os graves problemas enfrentados pelo estado, está a crise de uma das maiores universidades estaduais do país, a UERJ. Desenvolvimento Regional. Valmir Assunção, do PT da Bahia, elogia o governo da Paraíba pela festa da transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro. O parlamentar cita a presença dos ex-presidentes Lula e Dilma no ato popular e destaca o reconhecimento da população pela trajetória e pela coragem dos políticos em fazer a obra. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, cobra o início das obras do eixo sul da transposição do Rio São Francisco, que deve beneficiar os municípios baianos que sofrem com a estiagem. Ele lembra a conclusão do projeto de integração do eixo leste do Rio, que já está levando água para Monteiro, na Paraíba, e Sertânia, em Pernambuco. Capitão Augusto, do PR de São Paulo, alerta que algumas administrações municipais estão proibindo a realização de rodeios. Ele ressalta que uma lei sancionada em 2016 transformou os rodeios em patrimônio cultural e imaterial do país. O parlamentar faz um apelo para que os municípios revoguem suas leis locais e cumpram a legislação federal. Vanderlei Macris, do PSDB, destaca a importância do projeto do governo de São Paulo que pretende recuperar os trens de passageiros. Chamado de Trens Intercidades, o projeto pretende ligar as cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí e Americana. Para ele, a população será beneficiada com uma malha viária mais segura. Valdenor Pereira, do PT, critica ações da administração de Vitória da Conquista na Bahia. Segundo o deputado, em menos de 3 meses de gestão, a prefeitura cortou gratificações de várias categorias de funcionários, aumentou a tarifa de transporte coletivo em 18% e demoliu cerca de 100 moradias de integrantes do movimento dos sem-teto do município. Será realizado amanhã em Salgueiro o primeiro simpósio de doenças raras do sertão pernambucano. Creuza Pereira, do PSB, é uma das convidadas para o evento.
Ela destaca o trabalho realizado pelo Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro, que criou um núcleo de atendimento a crianças portadoras de doenças raras. Segurança Pública. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, afirma estar preocupado com o aumento da criminalidade nas cidades de Angra dos Reis e Paraty. De acordo com o deputado, o número de assassinatos em Angra cresceu quase 40% em 3 anos e Paraty tem o pior índice de assassinatos, com quase 61 mortes por 100 mil habitantes. O parlamentar cobra uma resposta eficaz para acabar com a violência nos municípios fluminenses. O ex-vereador de Poço Redondo, Claudecir dos Santos, conhecido como Pinho de Santa Rosa, foi assassinado hoje a tiros. João Daniel, do PT de Sergipe, solidariza-se com os familiares do ex-vereador e cobra do governo de Sergipe e da Secretaria de Segurança Pública Estadual rigor nas investigações do crime. Homenagem. Sandro Alex, do PSD, elogia o trabalho da cooperativa agroindustrial Frisia, de Ponta Grossa, e do Sicredi, instituição financeira que abrange 118 cooperativas de crédito filiadas, ambas com sede no Paraná. O parlamentar ressalta que as empresas são referências internacionais pelo modelo de atuação no sistema cooperativo. A Assembleia Legislativa do Ceará realizou sessão solene para comemorar os 50 anos do Colégio Estadual Joaquim Nogueira. Chico Lopes, do PCdoB, que trabalhou na instituição e foi um dos homenageados, frisou que a escola vem formando várias gerações. O deputado citou ainda a importância da educação na transformação da sociedade e cobrou mais investimentos no setor. Saúde. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Ao homenagear os portadores da trissomia, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, destaca que o objetivo do dia é buscar a melhora da qualidade de vida dessas pessoas e encorajar organizações a realizar eventos que promovam a conscientização sobre a síndrome de Down. Ao lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, alerta para possíveis mudanças nos benefícios das pessoas com deficiência apresentadas na proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo federal. Segundo dados do IBGE, existem mais animais do que crianças nos lares brasileiros. Para Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, o governo federal deveria criar uma política nacional para garantir a saúde dos animais. O deputado lembra que cuidar do animal doméstico custa caro e que as famílias de baixa renda têm dificuldade de manter um bicho de estimação. Política. O relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, disse que vai propor um sistema de financiamento para campanhas de deputados em que 70% dos recursos sejam públicos e 30% venham de contribuições de eleitores. No caso dos financiamentos feitos por eleitores, o relator deverá estabelecer o limite de um salário mínimo e proibir o autofinanciamento. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o tema. Acompanhe. Em seminário internacional sobre sistemas eleitorais na Câmara, Vicente Cândido afirmou que o financiamento público é possivelmente o ponto da reforma política que conta com mais apoio na casa, mas deverá ser vinculado à adoção do sistema de lista fechada. Neste sistema, o eleitor votaria no partido, que teria uma lista de candidatos pré-aprovada durante as convenções partidárias. Nós vamos ter que encarar o financiamento público de campanha da maneira mais barata. Um dinheiro que você faria uma campanha no estado de São Paulo para um deputado, você faria para a chapa inteira. Vicente Cândido confirmou a apresentação do relatório para 4 de abril. Ele reiterou que vai propor a lista fechada para as eleições de deputados e vereadores em 2018, 2020 e 2022. Já a partir de 2026, seria adotado o chamado Sistema Distrital Misto, pelo qual o eleitor vota no partido e no candidato. A expectativa do relator é de que a reforma política seja aprovada pelo plenário da Câmara em maio e comece a ser analisada pelo Senado em junho. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que participou do seminário, defendeu que o Brasil adote um dos sistemas eleitorais existentes em democracias avançadas do mundo e que não crie uma nova jabuticaba, como acredita ser o sistema atual. Questionado pela imprensa, Maia rebateu a interpretação de que a adoção da lista fechada seria uma forma de proteger e garantir foro privilegiado para políticos denunciados na Operação Lava Jato. Se você fizer uma lista onde você queira proteger alguém que tem algum
algum problema, o seu adversário vai falar aqui, ó, se votar no Roberto Carlos, que vai fazer muito voto, você vai eleger esse segundo aqui, que é uma pessoa que não pode ser eleita. E você vai ser transparência. O presidente da Câmara acrescentou que discorda de quem defende que os deputados atuais tenham preferência nas listas pré-ordenadas de candidatos. Para ele, isso é inconstitucional. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, disse ao deixar o seminário que a Câmara deverá decidir se o modelo de listas pré-ordenadas de candidatos deve incluir esses chamados candidatos natos. Nós já temos no Supremo Tribunal Federal uma decisão contra a ideia de um bloco de candidatos natos, considerando que isso seria inconstitucional. Mas certamente pode haver temperos nessa ideia. O fundamental é que nós discutamos isso com abertura de espírito, com um propósito realmente de construir. Gilmar Mendes destacou que qualquer mudança no sistema eleitoral deve ocorrer até 2 de outubro para valer para as eleições de 2018 e que o parlamento já está atrasado. Mas para ele a mudança é possível se houver consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Um dos itens da reforma política que ganhou força nos últimos dias é o que cria o sistema de lista fechada. Nesse modelo, os eleitores votam no partido e os votos são distribuídos aos candidatos de acordo com uma lista definida pela legenda. Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, avalia que o dispositivo parece uma tentativa de proteger parlamentares investigados na Operação Lava Jato. Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, diz estar preocupado com a credibilidade do Congresso Nacional. Ele avalia que assuntos como a reforma política não deveriam ser tratados no momento em que parlamentares estão sob investigação. Segundo o congressista, a eleição para prefeitos e vereadores em outubro do ano passado já ocorreu com normas eleitorais recentemente alteradas. Contrário à proposta da lista fechada para as eleições de 2018, Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, avalia que a população não quer votar em partidos, mas sim ter o direito de escolher o seu parlamentar. Segundo ele, o financiamento de campanha tem que ser discutido, desde que não passe pela retirada de direito da escolha do eleitor. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. A você uma ótima noite. A gente volta amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.